Olá pessoal, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Eu sou a doutora Emanuele, sou quiropraxista aqui da Clínica Coluna Alinhada e esse é o meu canal. Então, gente, hoje o vídeo vai ser a respeito do processo de degeneração que acontece na coluna das pessoas, dos pacientes, tá? Essa é uma dúvida muito comum aqui na clínica. Então, para que vocês possam entender como que acontece esse processo de degeneração, eu preciso explicar para vocês o que é o normal e aí como que essas mudanças de estrutura, elas se iniciam na coluna, tá? E por isso que se formam os famosos bicos de papagaio, tá? Então, eu quero muito que vocês compreendam justamente essa mudança estrutural que acontece na coluna, tá certo? Então vamos lá, gente. Ó, acontece o seguinte: a nossa coluna, ela é formada por vários ossos, né? E entre os ossos a gente tem os discos. Os discos, eles funcionam como se fosse um amortecedor natural da nossa coluna. Para que a gente preserve o mais tempo possível a nossa coluna de uma forma saudável, para isso a gente precisa ter a nossa coluna alinhada. Tá? Quando a gente tem a nossa coluna alinhada, a gente exerce sobre a nossa coluna esse movimento aqui, ó. É um movimento equilibrado, aonde a gente não exerce pressão irregular em cima dos discos, nem pressão irregular em cima das próprias vértebras, tá? Em função daqui a pouco da vida que a pessoa leva, a má postura, sei lá, pega peso de forma incorreta, né, o jeito certo de sentar no sofá, jeito certo de dormir, história de queda, acidente, tudo isso com o passar do tempo faz com que a pessoa gere esses desalinhamentos, tá? E o que acontece? Quando a pessoa permanece com esses desalinhamentos, a pessoa vai mudando a biomecânica da coluna. Então, por isso que algumas pessoas começam a desenvolver os desvios, né, os famosos escolioses. Por isso que as pessoas começam a entrar num processo de desgaste, as famosas artroses na coluna. Por quê, gente? Esse desalinhamento, se ele permanece, a articulação começa a exercer, ó, um atrito errado nela. E esse atrito errado começa a desgastar a coluna, entende? Além do processo de desgaste, começa uma pressão irregular em cima do disco. Então, observem que a gente começa a colocar mais carga de um lado do que do outro, né, em cima do disco. Por isso que surgem as hérnias de disco, ó, observa essa bolha aqui, ó, tá? Isso aqui são as famosas hérnias de disco. E isso acontece em função do mau posicionamento da vértebra. Qual que é a questão? A questão é a seguinte: esse desalinhamento ele não pode permanecer por muito tempo, porque se ele permanecer por muito tempo, a pessoa começa a desgastar a coluna, ela deixa de ser normal, uma coluna boa, e aí acontece isso aqui, ó. Vamos lá, vamos entender bem. Ó, aqui eu tenho uma coluna boa. Então, observa, a gente tem os ossos e o disco. Entre os ossos, ele tá saudável, ele tá hidratado, ele tá gordinho. Quando a pessoa gera aquele desalinhamento, com o passar do tempo, a coluna deixa de ser boa e entra numa condição ruim. Então, observem vocês, o disco, ele já começa a ficar mais desidratado, ele fica comprimido em função do mau posicionamento, né, da vértebra. Além disso, ó, surgem as primeiras hérnias de disco. Observem a bolha aqui, ó, tá? A hérnia de disco é uma das principais queixas dos pacientes quando eles nos procuram aqui na clínica. Tá, então se a pessoa tem uma condição ruim e aqui ela não trata com quiropraxia, esse processo de desgaste, ele evolui para uma condição muito ruim. Gente, observem o processo de pressão em excesso que gera em cima desse disco. E olhem só, tá vendo? Essas bordas irregulares nos ossos, eles começam a surgir. Essas bordas irregulares são os famosos bicos de papagaio.
Manu, e esses bicos de papagaio, quanto tempo ele demora para chegar a esse tamanho? Eu acho que se tu virar um pouquinho, as pessoas vão conseguir ter a dimensão do que realmente é um bico de papagaio. Então, olha só, o bico de papagaio, para ele chegar nesta situação, a pessoa ela tem que ter em torno de 20 até 40 anos de problema na coluna. Ou seja, a vértebra dela ela tem que estar desalinhada em torno desse tempo, né, para coluna, para a vértebra chegar a gerar esses bicos de papagaio. Ou seja, é muito tempo que a coluna já está com esse sofrimento. E isso provoca dor? Como é que é? Com certeza, a dor, restrição de movimento, né? Então as pessoas elas começam a perder a mobilidade e gera muita dor. O bico gera dor, consequentemente, mas também a dor em função dessa perda do espaço do disco e, consequentemente, a hérnia de disco. Tá? A questão é a seguinte, a pessoa quando ela tem uma coluna muito ruim e se ela não tratar nessa condição, ainda piora muito mais. E aí a pessoa evolui para uma condição péssima, tá? Gente, seguinte, olha só a estrutura da coluna, vou virar aqui para vocês. Ó, tá vendo essas bordas aqui no osso? Isso aqui são os bicos de papagaio já numa condição péssima. A pessoa quando chega nesta situação, ela já tá com 40 anos ou mais de problema na coluna. E a pessoa já tem dificuldade muito grande para caminhar, por exemplo, né? Doutora, a gente dá para observar que está encostado um bico no outro. Se ficar muito tempo, pode grudar um osso no outro? Pode. Então, assim, a pessoa quando ela está nesta situação, ela pode perder por completo a cartilagem, né? E aí existe uma grande chance de gerar uma fusão vertebral. O que é a fusão? Se perde o espaço da cartilagem e as duas vértebras elas se colam, elas se grudam. Isso é uma fusão vertebral. Então a pessoa perde completamente o movimento nesta situação. Tá? Geralmente pessoas que exigiram muito da coluna ao longo dos anos, né? Sempre carregaram muito peso, enfim, então podem vir a chegar nesta situação, entende? Então imaginem o processo de dor que uma pessoa tem na coluna quando chega nesta situação. A questão é a seguinte: com a quiropraxia, né, a ideia é fazer com que a gente modifique essa estrutura. Lembrando o seguinte, o bico de papagaio, quando ele está nesta situação ou nesta situação, o bico de papagaio é irreversível, tá, gente? Então, a ideia é fazer com que a gente proporcione para o paciente mais movimento, mais mobilidade, mais qualidade de vida e longe das dores. Doutora, o osso é reversível, mas o disco não, né? O disco a gente consegue em função do realinhamento da coluna, porque a gente vai fazer isso aqui. A coluna está desalinhada, a gente vai alinhar. E com o passar do tempo, a gente vai equilibrando a carga de cima da cartilagem. E a ideia é fazer com que essa cartilagem ela se regenere, né? Tem situações em que nessa condição péssima, aí é caso cirúrgico. E a gente não quer que o paciente entre nesse processo cirúrgico. E sim que a gente evite, né, que o paciente chegue nessa condição péssima e traga o mais próximo possível dessa condição normal aqui. Manu, eu sei que tem muitos pacientes que chegam aqui com recomendação de cirurgia. E aí é maravilhoso porque vocês tratam eles. Exato. E aí quando a gente faz a comparação de exames, a gente percebe que o disco hidratou, o espaço intravertebral melhorou e a pessoa, além de não ter mais dor, não precisa mais da cirurgia, né? Exatamente. O Clésio lembrou uma situação aqui que é muito comum. Muitos dos nossos pacientes, tá? Independente da fase onde ele está, tem profissionais que já recomendam o processo cirúrgico. E a cirurgia ela é muito agressiva para o organismo. Qualquer procedimento cirúrgico ela é agressiva. É o risco da cirurgia, é o risco pós-operatório e não existe uma garantia de melhora, na verdade, para o paciente. E depois que o paciente fez a cirurgia, muitas delas a gente não pode intervir mais como quiropraxista, porque o profissional
troca essa cartilagem por uma de silicone, enfim, e coloca parafuso nessa articulação. Então, nesses casos, a gente já não pode mais mexer. Então, tem muitos Doutora, pacientes... mas não consegue mexer naquela região. Naquela região. Mas o restante da coluna é necessário sim o tratamento. Exatamente. Né? Então, por exemplo, uma cirurgia na região lombar, desta amplitude que eu mencionei para vocês, onde já tem, por exemplo, parafusos, nesta região a quiropraxia não pode mais mexer. Obviamente, onde não existe o processo cirúrgico, a gente pode estar vindo a intervir, tá? Mas muitos pacientes nos procuram aqui na clínica já com indicação cirúrgica e com a quiropraxia é muito bacana, gente, porque com a quiropraxia a gente consegue fazer com que o paciente evite a cirurgia. E isso é muito satisfatório para nós, porque evita todo o trauma, todo o processo, enfim, o paciente volta a ter uma vida completamente normal após o tratamento com a quiropraxia. Então, quando a gente vai comparar, por exemplo, os resultados, né, do exame do paciente antes do procedimento, né, antes do tratamento com a indicação cirúrgica e pós o tratamento com a quiropraxia, o resultado é fantástico. E muitos desses pacientes já estão aí no meu canal. Então, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar direcionando vocês para esses casos, tá? Mas a ideia aqui hoje é mostrar para vocês justamente isso. Quando a coluna deixa de ser uma coluna normal e ela começa esse processo de desgaste, o que acontece na estrutura da coluna e o surgimento dos famosos bicos de papagaio, que é algo muito comum aqui, de queixas, na verdade, aqui dos nossos pacientes na clínica. Então, gente, não vamos deixar a coluna entrar nesse processo de desgaste, entende? Vamos intervir antes que isso aconteça. Por que não ter uma coluna boa, saudável e longe das dores? Isso é possível. Então, gente, se vocês estão aí, ó, sofrendo com esses problemas de coluna, né, não deixa esse problema chegar a gerar um processo de desgaste. Procure imediatamente um quiropraxista. Não sei aonde que esses vídeos estão nos alcançando, né, Clésia? Está chegando já aí no exterior. E o nosso objetivo realmente é poder levar conhecimento a respeito da quiropraxia para o máximo de pessoas possíveis, entende? Então, eu não quero que você esteja aí sofrendo e permaneça com esse sofrimento em relação às dores. Procure um quiropraxista desde que ele seja graduado em quiropraxia e vá fazer uma avaliação bem feita. Ela vai conseguir direcionar um tratamento adequado para a tua situação, entendeu? Então, a ideia é que você compartilhe o máximo possível esse vídeo aqui, porque ele está levando conteúdo interessantíssimo para as pessoas. E se você não se inscreveu no meu canal, te inscreve agora, tá? Aciona o sininho e compartilha aí com todos os teus amigos e dá um like. Fechou?